Bom dia! Então, hoje a gente vai falar sobre classificação dos lipídios, né? E a gente vai falar dessa primeira parte da classificação. Então, quando a gente fala de lipídios, a gente está falando de uma gordura que está presente tanto nos alimentos, né? Como também nos alimentos de origem animal, como também dos alimentos de origem vegetal. E a gente também encontra no nosso organismo através de vários componentes que formam o nosso organismo, então nas nossas células, no nosso sangue, a gente sempre vai ter aí lipídios presente, tá? Então, por isso que quando a gente fala de lipídios, muitas vezes a gente, ou gordura, a gente, não pode comer, né? Mas é importante a gente consumir, a gente vai entender um pouquinho hoje falando sobre classificação. Então, os lipídios, eles podem ser classificados, né? Os lipídios da seguinte forma: simples, que são as ceras e os ácidos graxos, que é o que a gente vai falar hoje. Os complexos, que é o lipídio mais um não lipídio, então é um composto lipídico e um composto não lipídico, então, como por exemplo, as fosfoproteínas, tá? As glicoproteínas, e assim por diante, e os derivados, que são os esteroides e os terpenos, que estão bastante relacionados com a parte hormonal do nosso organismo, tá? Então, é bem interessante aí a gente falar deles, e na aula de hoje a gente vai falar unicamente sobre a classificação simples, e na próxima aula a gente finaliza essas classificações. Então, quando a gente fala dos lipídios simples, né, eu vou ter as ceras e vou ter os ácidos graxos. Em primeiro lugar, a gente fala das ceras, então, né? O que é a cera? A cera é um produto lipídico, né? Que muitas vezes a gente encontra na cera do cabelo, né? Que faz aquela cera para deixar o cabelo arrumadinho, a cera que passa no chão, tá? Mas a gente também tem aí a cera que é utilizada como estrutura definida, tá? Que ela vai formar estruturas, como por exemplo, nos favos em colmeias de inseto, como esse exemplo aqui, ó. Isso é a cera do mel da abelha, que a abelha produz a partir do mel, tá? E que vai revestir ali as colmeias. Então, isso é bem interessante. Além disso, ela pode ser utilizada como revestimento, tá? Ela é insolúvel em água, então ela não vai misturar. Então, isso muitas vezes a gente utiliza como revestimento, como por exemplo, as plantas por si só têm esse revestimento, né? Não é a gente que usa, é ela que mesmo que usa. Ela faz essa camada aqui protetora, onde a água não vai absorver, a planta não vai absorver essa água e ela nem vai perder essa água. Então, isso é interessante. Às vezes você fala, só não absorve, mas não era importante a gente absorver essa água? Não. Tem que pensar, a gente absorve até certo ponto, mas depois disso ela... Imagina, é igual um papel ele não tem essa camada de revestimento. Se eu molhar ele, o que ele começa a acontecer? Ele começa a absorver água, e ele acaba desaparecendo, tá? Então, por isso que é bastante importante a gente ter aí esse revestimento. Ela é insolúvel em água, tá? Ela também pode utilizar em processos impermeáveis e também faz parte da parte externa do nosso corpo, como as glândulas sebáceas. Por exemplo, o nosso cabelo, tá? A gente tem essa camada de cera no cabelo para que a gente não perca nenhum nutriente, para que não entre água. Isso também aqui nos pontinhos que vão sair os cabelos, tá? Então, isso tudo faz parte aí das ceras, tá? Então, é algo que a gente tem aí na classificação dos lipídios simples. E aí, além né, da cera, a gente tem o ácido graxo, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, quando eu falo, então, dos ácidos graxos, eu estou falando de ácidos monocarboxílicos, né? Que vai ter ali uma carboxila, obtido normalmente a partir de óleos e gorduras. Então, pode ser tanto de origem animal como de origem vegetal, tá? Além disso, os ácidos graxos, eles têm importante função no organismo humano. Então, eles vão estar presentes aí a gente precisa consumir, porque normalmente a gente não consegue produzir o ácido graxo, mas a gente precisa consumir esses ácidos graxos por causa de função vitamínica, entre outras funções que a gente vai falando aí ao longo da aula, tá? Além disso, a gente pode encontrar eles tanto em temperatura ambiente, tá? Que aí a gente vai encontrar muitas vezes sólida e líquida, e também
semissólida, tá? Então, assim como o carboidrato, como a proteína, a gente encontra ele é uma substância orgânica e a gente também pode encontrar ele tanto em temperatura ambiente como em temperatura não ambiente, tá? Mas na temperatura ambiente ele pode ter essas três formas: sólida, líquida e semissólida. Então, um mais pastoso, um pouquinho mais durinho do que um pastoso, tá? Eles pertencem, então, ao grupo dos ácidos carboxílicos e vão apresentar, então, uma carboxila, tá? Que é o radical, uma carboxila aqui no meio, tá? Que vai estar ligada a um oxigênio, um radical e uma hidroxila, tá? Essa daqui é a forma básica do ácido graxo. Depois disso, a gente vai ter várias ligações. Quando a gente fala dos ácidos graxos, eles podem ter de 4 a 22 átomos de carbono, tá? Então, ele vai formando aí esse ácido graxo. Então, os ácidos graxos podem ter cadeias carbônicas abertas saturadas, tá? O que é saturada? É quando entre os carbonos eu só tenho ligação simples, tá? Ou insaturadas, é quando uma ou mais ligações, quando acontece ligações duplas entre os carbonos. Então, pode ser entre 2 carbonos, né? Ou pode ser entre mais carbonos, tá? E aí vai sempre depender, e isso tudo vai diferenciar, tá? O ácido graxo que a gente está trabalhando. E uma coisa muito interessante é que o animal, né, o organismo animal, tanto nós como dos bichinhos, ele não é capaz de produzir o ácido graxo, tá? Assim, a gente só consegue obter esse ácido graxo se eu consumir óleos e gorduras, tá? Não preciso pegar 1 litro de azeite de oliva e beber, não preciso fazer isso, tá? Mas eu tenho que consumir ele diariamente alimentos que tenham lipídio, tá? Para que eu consiga garantir ali a fonte desse ácido graxo, tá? E aí, os óleos e gorduras, tá, gente? Eles são classificados como triacilgliceróis, que é o nome correto, tá? Ou triglicerídeos, que é o que a gente ouve muito falar em exames, em análise do sangue, enfim. Esses ácidos, tá? Eles só são utilizados, absorvidos pelo organismo depois, né, que essa gordura e esse óleo é quebrado através de uma reação. Nossa, fugiu o nome. Das pontes de hidrogênio, onde acontece, depois que acontece ali a quebra dessas moléculas, que daí eu vou ter a formação de ácidos graxos. Por quê? Porque da mesma forma, quando a gente fala de carboidrato, qual que é a menor unidade dos carboidratos? É os sacarídeos, ou monossacarídeos. Das proteínas, é o aminoácido. E dos óleos e gorduras são os ácidos graxos, tá? Então, é o que as unidadezinhas pequenininhas que vão formar o meu óleo ou a minha gordura, tá? E pode ser quebrado pela ação da água, então, quando entra em contato com água, pode romper essas cadeias, tá? O calor também consegue fazer esse rompimento, tá? E normalmente ele acontece onde o oxigênio tem uma ligação simples com um carbono saturado. Então, é entre as ligações saturadas, tá? E aí, dentro dos ácidos graxos, a gente tem, né, como eu comentei, 2 tipos de ácidos graxos. Então, eu tenho o ácido graxo saturado, que é aquele que só tem ligações simples entre os carbonos, e o ácido graxo insaturado, que são ácidos graxos que apresentam uma ou mais variáveis duplas entre os carbonos de sua estrutura. Então, se eu tenho um carbono lá super grande, eu tenho aí um ácido graxo insaturado. Gente, eu não vou entrar tanto como que é o nome? Nas estruturas e tudo isso, porque vocês têm química de alimentos depois, então, uma disciplina de química de alimentos. E aí ela entra, né, o professor que dá essa disciplina acaba entrando um pouquinho mais a fundo aí nessas estruturas, tá? Então, agora a gente vai falar dos ácidos graxos saturados, tá? Os ácidos graxos saturados, os vegetais e os animais conseguem sintetizá-los. E aí, por isso que ele tem uma grande distribuição na natureza, e normalmente, né, nós não temos aí tanta dificuldade de encontrá-lo, ou de ter a presença dele no nosso organismo, tá? Além disso, ele vai ter uma boa estrutura, tá?
uma boa estabilidade, desculpa, e ele tem uma característica adesiva, tá? Então, ele tem adesividade ali como uma característica das suas cadeias, tá? Essa alta estabilidade consegue garantir, né, ou consegue fazer com que esse óleo, essa gordura, ela seja, ela precise de alta temperatura para fundir, tá? Então, se eu precisar, né, derreter essa gordura ou essa gordura, né, porque tem em estado sólido, eu vou ter que utilizar aí uma temperatura mais alta, tá? Então, a gente, por exemplo, eu tenho o ácido láurico e o ácido lignocérico, tá? O ácido láurico, eu consigo derretê-lo em 40 graus Celsius. Já o ácido lignocérico, eu só consigo fazer o derretimento dele em 84, tá? Então, isso é uma característica dele. Então, ele é bastante estável. Então, dependendo do produto que a gente vai aplicar, gordura, às vezes, se eu utilizar esse tipo de ácido, eu tenho ali uma estabilidade maior, tá? Ela não vai desprender, oxidar e ter aí algumas características que a gente encontra na área de alimentos, tá? E aí, uma característica bem interessante é que os ácidos graxos saturados, ele tem essa característica meio cebosa, tá? Ele parece um sebo, tá? E que é normalmente o que é comum nas gorduras animais. Então, quando eu falo dos ácidos graxos saturados, normalmente, né, não tem só, mas ele está mais presente na gordura animal. E aí, a gente tem alguns exemplos, né, dos ácidos graxos saturados. Então, o ácido butírico, eu vou encontrar ele nas gorduras animais e óleos vegetais, tá? O ácido láurico, eu já encontro no óleo de coco, óleo de palma, leite integral da vaca ou de cabra, manteiga, algumas sementes, nos produtos lácteos de forma geral e óleo de canola. Então, eu já tenho esse ácido aqui em mais produtos. Então, se eu estou consumindo, por exemplo, leite, né, que é integral, que vai ter gordura, que não é o desnatado ou semidesnatado, eu normalmente já estou absorvendo a quantidade necessária diária de ácido láurico, tá? O ácido palmítico eu vou encontrar no óleo de palma, no óleo de palmiste e no óleo de coco, tá? Já vai estar aí mais presente nos óleos de origem vegetal. E o ácido esteárico, em gordura, mais presente em gorduras animais, como carnes vermelhas e produtos lácteos, tá? Leites e seus derivados. Quando a gente colocar produtos lácteos, por mais que aqui está separado leite integral, manteiga, produtos lácteos é tudo que está relacionado ao que vem, que tem origem no leite, tá? Os ácidos graxos, né? Então, a gente pode obter ele consumindo alguns alimentos, como chocolate, né? Que é o que a gente não coloquei ali, mas é uma opção. A carne vermelha, então, a carne vermelha ela é considerada como a de boi, a suína, tá? Carne branca, gente, é peixe e frango. Todas as outras carnes praticamente são consideradas carne vermelha, tá? Ovos também a gente consegue encontrar em uma grande quantidade e concentração dos ácidos graxos saturados, leite integral, gordura animal, entre outros, tá? Então, essas são as principais fontes aí do ácido graxo saturado, que é aquele que só tem ligação simples entre os carbonos. E aí, a gente tem os ácidos graxos insaturados, tá? O ácido graxo insaturado, ele é um ácido normalmente mais instável, tá? Por quê? Porque ele tem as duplas ligações entre os carbonos. Isso acaba fazendo com que ele se desestabilize. Por quê? Porque, pensa assim, eu tô saturado, eu não tenho mais como absorver nada. Agora, o insaturado, ele tem como tirar um bracinho de um lado e pegar de outro. Então, ele consegue fazer outras ligações, e isso acaba fazendo com que ele seja mais instável, tá? A temperatura de fusão dos ácidos graxos, então, é bem menor, tá? Então, fica aí em torno de 39 graus. E os ácidos, né? Os lipídios, que são ricos em ácidos insaturados, tá? Eles normalmente, em temperatura ambiente, têm a característica de óleo, e a gente vai encontrar em maior quantidade os ácidos graxos insaturados nas gorduras vegetais ou nos óleos vegetais, tá? Ainda, né? Então a gente divide lá os ácidos graxos, daí dentro dos ácidos graxos eu divido ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados.
E dentro dos ácidos graxos insaturados, eu ainda encontro os monoinsaturados e os poliinsaturados, tá? Os monoinsaturados são os ácidos, então, que vai apresentar apenas uma ligação dupla entre os átomos de carbono, tá? Como, por exemplo, o ácido oleico, que pode ser encontrado em algumas gorduras animais e em alguns óleos vegetais, como óleo de oliva, palma e uva, tá? Então, essa é uma característica do ácido graxo monoinsaturado. Já os ácidos graxos poliinsaturados, tá? Eles são ácidos graxos que vão apresentar duas ou mais ligações duplas entre os carbonos. Então, eles já são mais instáveis ainda, tá? Esses ácidos graxos, a gente tem, por exemplo, o ácido linoleico, tá? Que pode ser encontrado nos óleos vegetais, exceto, tá? No óleo de coco, óleo de cacau e óleo de palma ou óleo de dendê, tá? Então, eu encontro em praticamente todos os óleos vegetais, exceto esses três. E o ácido araquidônico, tá? A gente, apesar da grande maioria dos ácidos graxos insaturados serem de origem vegetal, o araquidônico, ele é encontrado principalmente nas carnes e na gema do ovo. Então, é algo aí bastante importante de se consumir. Então, a gente pode ver, né, gente, que se eu fizer uma alimentação balanceada, comer de tudo um pouco, eu como abacate, mas como frango, mas como um ovo, eu acabo absorvendo praticamente todos esses ácidos graxos que eu preciso para minha alimentação e para o funcionamento adequado do meu organismo. Então, ali eu exemplifiquei separadinho, né? Mas a gente pode encontrar, então, os ácidos graxos monoinsaturados nos óleos, né? Como, por exemplo, amendoim, oliva, canola, ou também nas nozes e no abacate, tá? Já os ácidos graxos poliinsaturados, a gente consegue consumi-los, tá? A partir do milho, do girassol, da soja, das castanhas, das amêndoas e também dos peixes, tá? Então, é algo que a gente encontra aí dentro da produção, né, desses alimentos, a gente consegue consumir esses ácidos graxos que são super importantes para o funcionamento do nosso organismo, tá? E aí a gente vai falar do acilgliceróis, tá? Os acilgliceróis, eles são conhecidos principalmente pelo glicerol que chama triglicerídeos ou triacilgliceróis, tá? Eles são denominados assim porque eles são formados, né, por uma ligação acil, tá? Ligado ao glicerol, tá? Além disso, né, quando eu falo do acilglicerol, por que ele chama diglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol ou monoacilglicerol? Principalmente por causa da presença dos ácidos graxos, que podem ser saturados ou insaturados, iguais a não. Eu posso ter um ácido linoleico e um araquidônico, tá? E ter ali um diacilglicerol, tá? Mas, de forma vulgar e não correta, muitas vezes a gente acaba utilizando, principalmente na prática clínica, laboratorial, entre, né, uso comum, chama ele de mono, di ou triglicerídeos, tá? Então, é o que a gente normalmente faz no exame de sangue lá, que o médico avalia para saber como que a gente está, se tem colesterol, se está tudo bem com a nossa saúde através desse exame, tá? Por quê? Porque o triglicerídeos, ele é a principal fonte de reserva nos animais, tá? Tanto nos animais como nos vegetais, mas nós, seres humanos, a gente acaba fazendo para saber se a gente está tendo muito triglicerídeos dentro do nosso organismo, tá? E isso pode trazer alguns benefícios, como pode trazer malefícios. Então, eu tenho que ter uma quantidade adequada. O homem tem uma quantidade, a mulher tem outra quantidade, tá? Mas é importante a gente consumir esse tipo de coisa, esse tipo de produto, mas a gente não pode consumir muito. E o triglicerídeo, gente, além, né, de trazer benefícios, porque a gente precisa consumir ácido graxo, enfim,
a gente consegue equilibrar ele também através de exercícios físicos, tá? Além disso, então, é uma espécie, né? Então, quando a gente fala do triglicerídeos ou do acilgliceróis, eu estou falando de uma espécie de reserva de ácidos graxos, é onde que normalmente os meus ácidos graxos vão reservar caso haja falta. E como o nosso organismo é muito inteligente e ele acaba reservando nutrientes para que, caso haja falta, ele tenha da onde tirar, tá? Ele fica, o acilgliceróis, ele acaba sendo então, uma fonte de reserva energética de lipídios, tá? Eu também consigo, né, fazer a quebra desses ácidos graxos, desse acilglicerol, através de enzimas hidrolíticas que estão presentes aí nos hidrogênios, tá? Que vai fazer ligação com o hidrogênio. E aí, normalmente, quando faz esses processos, através dessas enzimas hidrolíticas que a gente conhece, tá? Principalmente como o nome de lipase, ela vai liberar somente ácido graxo ali da sua molécula, somente não, ela vai liberar ali ácido graxo da molécula e aí a gente vai ter ali a absorção daquilo que a gente precisa, tá? Lembrando que, gente, é muito importante, eu não posso sair também, então eu tenho que comer, eu vou ficar comendo rios e rios de abacate, tudo tem um limite, tá? Na vida a gente tem que fazer tudo com equilíbrio. Não tem problema, é um exemplo, não tem problema a gente ir para a balada, não tem problema. Mas tem problema a gente ir, só pensar em ir para a balada, de segunda a segunda, aí não dorme, aí bebe todo dia, então isso é ruim. Então, por isso que eu falo, a gente pode consumir óleo, a gente pode consumir gordura, a gente pode consumir várias coisas, mas sempre com equilíbrio, tá? Então, os acilgliceróis, normalmente, eles são armazenados, né? Como eu comentei, ele é uma molécula de reserva, tá? No tecido adiposo, então, nas nossas famosas bainhas, tá? Fiz aqui até um desenho para vocês. E normalmente eles são absorvidos através da própria alimentação, tá? Além de mudar, tá? Além da gente fazer a absorção pela alimentação, eu também, por exemplo, eu comi um carboidrato, ele sintetiza aquele carboidrato, liga com outros componentes e aí faz outras moléculas, tá? Que pode ser o acilglicerol. Uma das importâncias, então, né, do acilglicerol, do triglicerídeos, é formar uma camada que vai proteger o organismo contra a perda de calor, tá? Então, normalmente, animais que vivem em clima frio têm uma grande quantidade de posição aí de tecido adiposo, que é formada por triglicerídeos, tá? E nós, seres humanos, todos nós temos. Pode ser que alguns têm mais, outros têm menos quantidade, mas é importante para nos proteger do frio, tá? Então, como eu já comentei, ele pode ser encontrado tanto em animais como em óleos vegetais, tá? Quando eu falo dos óleos vegetais, normalmente eu tenho os triglicerídeos insaturados, tá? Que vai ter ali a presença de ácidos graxos insaturados. Por quê? Porque o animal ele não consegue sintetizar a maioria dos tecidos graxos insaturados. Então, como ele não consegue, tá? Ele acaba não tendo ali tanta predominância desse ácido graxo. Ele precisa ser absorvido ali, ele é absorvido ali pelo metabolismo, tá? E quando eu falo, mas eu encontrei ácido graxo insaturado que está ali presente no triglicerídeos no homem, tá? Um exemplo, fiz ali uma análise e encontrei esse ácido. Normalmente, isso acontece por causa da alimentação e não porque ele sintetizou e desenvolveu essa molécula dentro do organismo, tá? Então, isso também é muito importante a gente falar. O mono e diacilgliceróis, eles estão presentes em pouquíssima quantidade no organismo, tá? E por isso, então, que a gente fala principalmente dos triglicerídeos, tá? Ou de outros lipídios, como, por exemplo, o diacilglicerol, tá? Que normalmente está presente na reação celular e ela é liberada após a quebra dos fosfolipídios, que são os lipídios compostos, tá? Então, gente, essa é a primeira parte. Eu achei que não ia dar tempo da gente ver tudo. Eu preparei só esse primeiro momento, que são os lipídios simples, tá? E aí, na próxima aula, a gente finaliza, então, lipídios compostos e
lipídios derivados.